Nosso boa noite a todos. Como foi dito, sejam bem-vindos e que Jesus nos ampare em mais essa oportunidade. O trabalho da noite nos pede reflexões acerca do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. E nós sabemos que essa passagem de Jesus, o Sermão do Monte, traduz aquele que talvez tenha sido o maior pronunciamento que a humanidade já recebeu e já ouviu. E ele tem um sentido amplo. Desde a primeira até a última bem-aventurança, nós vamos perceber que existe sempre nas palavras de Jesus um sentido evolutivo, simbolizando a necessidade que temos de subir a montanha, mas a montanha da nossa inoperância, transpor as montanhas de dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos, as montanhas do nosso ego, superando dificuldades para então compreender a vida maior. Deixar um pouco de lado tudo aquilo que nos cerca e que nos atrai e que diz respeito ao materialismo exacerbado que nós percebemos, para nos dedicar um pouco à parte espiritual, de maneira que nós possamos levar conosco, quando da nossa transferência, a verdadeira riqueza que nós precisamos apresentar. Sermão do Monte, por si só, constitui a essência do Evangelho de Jesus. São 8 bem-aventuranças. De passagem, nós vamos falar de algumas que antecedem, né, aquelas que antecedem o tema da noite. Na primeira bem-aventurança, Jesus exaltou a humildade dos pobres de espírito, dizendo que eles são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Na segunda, Jesus fez alusão à resignação daqueles que choram, porque eles serão consolados. Na terceira, ressaltou a mansuetude. Falou dos pacificadores, porque eles herdarão a terra. Na quarta, Jesus nos pede fé raciocinada, perseverança e fé, para que nós tenhamos capacidade de superar esses obstáculos da vida. E justifica a todos eles, né, que eles têm fome e sede de justiça, mas que eles, após esse período, serão saciados. E a reflexão da nossa noite diz respeito à quinta bem-aventurança dos misericordiosos. E ele começa falando da necessidade do perdão. Perdão é sempre a tônica do nosso trabalho. Dificilmente nós tratamos de algum tema, de algum capítulo que não esteja intrinsecamente envolvido o perdão, a necessidade do perdão, que é uma das características da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão para as ofensas. Perdoai para que Deus os perdoe. E aí nos recordamos do diálogo de Jesus com Simão Pedro. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, por acaso devo perdoar o meu irmão 7 vezes? E Jesus responde: eu lhe digo que não 7 vezes, Simão Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. E aí nós podemos simbolizar também a misericórdia de que trata a bem-aventurança. Por quê? Porque os misericordiosos serão bem-aventurados porque eles são dóceis, são pacíficos, revelam uma alma elevada que não guardam ódio nem rancor. Os misericordiosos são criaturas benevolentes e têm sim
essas características da caridade, especialmente a indulgência para com as falhas alheias, porque reconhecem que eles também têm falhas. E quem é que pode dizer em sã consciência que não falha nas suas atividades do dia a dia? Uma palavra mal colocada, um pensamento negativo em relação a alguém, uma conduta inadequada em determinado lugar, um gesto de intolerância, e nós vemos a intolerância agraçar por todos os lados, requisitando de nós a oração mais forte, a oração mais elevada, no sentido de que a vibração do mundo seja melhor. Por isso disse Jesus: perdoai, não 7 vezes, Simão Pedro, mas 70 vezes, 7 vezes. Aqueles que são misericordiosos sabem que existem 2 formas de perdoar. E sabendo disso, eles buscam aquela que é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, que evita ferir a suscetibilidade e o amor próprio do agressor, sem impor condições humilhantes, fazendo prevalecer, sim, um perdão que acalma, que acerena os ânimos, na certeza de que esse seu gesto vai provocar uma melhoria do ambiente. Perdão, já nos dizia Mahatma Gandhi, não é um atributo dos fortes, porque só os fortes, não é um atributo dos fracos, só os fortes sabem perdoar. O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo tão somente daqueles que têm postura. E diz mais Mahatma Gandhi, quando tratamos do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças de Jesus. Se perdessem todos os livros sagrados no mundo, restando apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido, porque ainda assim teremos um roteiro seguro de vida. E uma das virtudes de Gandhi, como sabemos, pacificador por excelência, era a humildade. Porque somente evolui a pessoa que se propõe a desenvolver a humildade. Humildade de humus, terra, que tem os pés no chão, que observa com atenção tudo aquilo que o rodeia para tirar proveito, no melhor sentido, do ponto de vista espiritual. Por isso a necessidade de observarmos com atenção se estamos pisando em terra firme. Se somos um daqueles que merecem a bem-aventurança que Jesus pregou da misericórdia. Porque dificilmente uma pessoa orgulhosa evolui. Porque o orgulhoso, ele não está aberto para conhecer coisas novas. Ele não pede ajuda, não ouve o que outras pessoas dizem, pode até ouvir, mas não capta, não coloca em prática. E Jesus sabia disso. Por isso que quem o ouvia eram os pescadores, pessoas simples, e até criaturas consideradas de má vida, como algumas passagens nós vemos, né, em que Jesus é censurado porque ele senta-se à mesa com pessoas de má vida, tal, e é quando ele explica, não é o tema da noite, mas quando ele diz que o reino dos céus não é para os sãos, é para os doentes. Jesus sempre soube responder com uma frase curta e que com uma profundidade muito grande. Ele fala da humildade, do humus, e sem a humildade a criatura não desenvolve a compaixão e a misericórdia. Uma pessoa vaidosa, orgulhosa, dificilmente virá uma palestra espírita, por exemplo. Ela dirá: já sei tudo. Não, aquilo lá não serve para mim. Não, meu interesse é no outro sentido. Né? Aquilo lá é para o pessoal que está necessitando, eu não preciso. Vaidoso, geralmente, o orgulhoso, geralmente age assim. Principalmente aquele que detém a vaidade intelectual. Ah, eu sei tudo. Não, isso aí, conheço isso aí, já li tantos livros.
Pode ser até que lê os livros, mas com certeza, agindo dessa maneira, certamente não colocou em prática nenhum ensinamento do que os livros lhe ofertaram. Outro aspecto que o Evangelho nos pede no estudo desta noite diz respeito à necessidade de reconciliação com aqueles que se dizem nossos adversários. E é bom que observemos essa necessidade de reconciliação enquanto estamos a caminho, enquanto estamos dividindo esse palco da vida para melhorar as nossas condições espirituais, para saldar os débitos que porventura nós temos de vidas anteriores ou desta. Porque quantas coisas nós fazemos e que provoca dor e que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos um pouco de cuidado. São as chamadas dores desnecessárias, como nos assevera André Luiz. Desnecessária porque não haveria necessidade daquilo. Se nós tivéssemos o cuidado, um pouquinho de, menos incúria, um pouquinho de cuidado, nós não teríamos feito aquela atividade ou praticado aquele ato. Por consequência, também a dor não viria. Mas não é o nosso tema. Ele fala da necessidade de reconciliar, seja qual for a dificuldade que nós tenhamos em relação àqueles que nos cercam, sejam os nossos consanguíneos ou não. É preciso reconciliar o mais breve possível. Porque muitas vezes pensamos assim, no provérbio, morto o cão, acaba a raiva. Isso não se aplica a este caso, de forma alguma. Por que que não se aplica? Morta a cobra, cessa o veneno, é outro provérbio que não se aplica ao homem. Por que que não se aplica nesses casos? Porque o espírito mal que esteve conosco neste plano aproveita-se do fato do inimigo ainda estar preso ao corpo físico, portanto menos livre, mais vulnerável, para mais facilmente atormentá-lo ou atingi-lo nos seus interesses ou afeições mais caras, porque podem ser alcançados os nossos familiares, as pessoas que amamos, causando a mesma dor, ou talvez uma dor mais forte, digamos assim, uma dor dilacerante, porque alcançam aquelas criaturas que nós temos um amor muito forte e muitas vezes não compreendemos. Esta é a causa maior dos casos de obsessão. Obsediado e possesso são quase sempre vítimas de uma vingança. Por quais motivos? Por motivos atrelados a vidas passadas. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Porque uma discórdia materializada nesse plano e que não foi devidamente sanada, nós podemos levar para a eternidade. E muitas vezes uma só encarnação não é suficiente. Levamos anos. Por isso que o momento é agora, a oportunidade que temos é agora de realizar essa reconciliação, de estabelecer uma linha de equilíbrio com aqueles que nos cercam. Porque Jesus disse, não saireis de lá, que é esse plano, não saireis de lá sem que seja pago o último ceitil. Ou seja, enquanto não perdoarmos uns aos outros, continuaremos ligados em cadeias de ódio e rancor. E o tempo que nós vamos levar para o acertamento dessas arestas é muito grande, nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos absoluta convicção, de que se houve esse planejamento para que viéssemos para integrar determinada família, exatamente para resgatar compromissos do passado, e nós, agora, tendo a oportunidade, não atendemos aos imperativos
de melhoria das nossas relações, nós sabemos que vamos caminhar para outras paragens, levando conosco a mesma deficiência e levando conosco também o agravante de ter falhado aqui. Porque aqui é o lugar do resgate dessas obrigações que temos conosco e em relação àqueles que nos cercam, sejam nossos consanguíneos ou não. Por isso, é preciso que cada um de nós faça uma reflexão. Bem-aventurados os misericordiosos. Então é preciso primeiro ter misericórdia de si. E essa misericórdia de si mesmo se traduz no desbastar das nossas asperezas. E quem é que não tem asperezas a serem desbastadas? Quem é? Façamos que nem o artista, que utilizando o martelo e o cinzel, vai tirando da pedra bruta todas as asperezas para lhe dar formosura. Vamos fazer o mesmo com os nossos corações, não o órgão físico, mas o coração sentimento, para que essas asperezas sejam retiradas com serenidade, com tranquilidade, na certeza de que Deus vê e provê todas as nossas necessidades e que nós possamos cumprir a nossa meta de realizar essa transformação enquanto estamos aqui a caminho. Vamos trabalhar as nossas imperfeições, retirando essas arestas que escondem a nossa verdadeira beleza. Falamos de beleza espiritual. E para isso, tal qual o artista, vamos dar a formosura à pedra bruta, que é o nosso coração, onde geralmente nós agasalhamos sentimentos menos felizes, ou carregamos agora, provavelmente, sentimentos que seguem conosco eternidade afora. Por quê? Não deixar todo esse material para fora. Por que não desbastar essas asperezas e deixar aqui, num cantinho, para que seja descartado corretamente, para que o nosso coração siga leve, sereno, tranquilo, para que nós possamos nos apresentar sem essas mazelas que trouxemos e que, devidamente planejada no plano espiritual, nos conferiu a obrigação de nos libertar delas. Por que nós vamos levá-las de volta? Fraquejando na conduta e levando conosco, como disse, o agravante da falha. Se Deus nos dotou de todas as condições, inteligência, discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, capacidade de separar o joio do trigo, liberdade para escolher. Nós temos todas as ferramentas à nossa disposição. Quase sempre o que nos falta é vontade. Vontade de colocar em prática esses melhores sentimentos. E diz a espiritualidade que o principal dentre esses sentimentos infelizes é o egoísmo. E aí nos lembramos do livro Boa Nova, na passagem que Jesus fala com João e Tiago. Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Capítulo 4 do livro, quando Jesus procura João e Tiago, dois irmãos, quando ele estava formando o seu apostolado, à beira do rio Tiberíades. E Jesus pergunta aos dois irmãos, bem jovens, se eles gostariam de tomar parte na Boa Nova, se eles estavam dispostos a seguir os ensinamentos e levar adiante a Boa Nova do Pai. E eles ficaram extremamente felizes com o convite de Jesus, porque já conheciam os pronunciamentos do Mestre, já sabiam que Jesus tinha nos seus pronunciamentos uma palavra de fé, de caridade, uma palavra que era saudável para todos. Então eles ficaram
muito alegres. E chegando em casa, contaram para sua mãe, Salomé, aquilo que se passara à beira do rio. Salomé é uma senhora muito pura, muito preocupada com os filhos, também ficou feliz. Mas de repente pensamentos outros começaram a tomar parte. Ela pensou consigo, se ele está programando um novo reino, deve existir alguém poderoso por trás das suas pretensões. Talvez um príncipe, talvez um rei. Se esse reino está para ser implantado, certamente ele vai precisar de auxiliares, de pessoas fortes, jovens, como os meus filhos. E os meus filhos merecem uma oportunidade. E Salomé se dirige à reunião de Jesus com aqueles que ele já havia convocado para o seu apostolado. Interrompe essa reunião e diz claramente: Senhor, sei que se aproxima o momento da implantação de seu reino, do reino do Pai, e eu gostaria muito que os meus 2 filhos fossem aproveitados, que um figurasse à sua direita e outro figurasse à sua esquerda do trono. Jesus serenamente olha para aquela mulher e diz: primeiro, nós precisamos saber se os seus filhos estão dispostos a beber do meu cálice. Ela recebe aquela resposta e começa a refletir. Sai devagarinho. No dia seguinte, o pai dos meninos os leva até Jesus e diz: eis os meus filhos, entrego em vossas mãos. Por isso precisamos ter todo o cuidado nas nossas orações habituais, ou antes da caridade que vamos realizar, se é que fazemos isso, se não restringimos essa caridade tão somente aos finais de semana, ou tão somente a uma vinda desatenta ao centro espírita, porque vem um palestrante famoso. Precisamos dar uma dinâmica maior a esse comportamento. Não só colocar em prática os ensinos que nós temos aqui, sejam dos pequeninos ou dos grandes oradores, mas sobretudo lá fora, nas nossas ações, praticarmos essa misericórdia no cotidiano, de maneira tal que nós sejamos um daqueles agraciados pela bem-aventurança do Mestre Jesus. Egoísmo é o principal sentimento que nós precisamos combater. Antes da oração, como disse, vamos reconciliar-nos com o nosso irmão. Depois, sim, elevar a nossa oração ao Pai. Esse é o sacrifício que mais agrada a Deus. Se, portanto, palavras de Mateus, palavras de Jesus nos apontamentos de Mateus, se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar, e ide antes de mais nada vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer vossa oferta. Fácil de compreender que primeiramente nós precisamos fazer uma asepsia mental para que depois nós possamos dirigir a nossa súplica ao Pai em oração, porque só assim a nossa mensagem será decodificada por Ele, e Ele mandará no tempo certo, não no tempo que nós desejamos, já que somos imediatistas, tudo aquilo que nós precisamos para as nossas necessidades espirituais, não aquelas que nós desejamos quase sempre, né? Cercados por uma mídia que nos sufoca, no sentido do consumismo. Reconciliar com o meu adversário. Sim, isso é possível
se nós nos despojarmos do orgulho, do egoísmo, que muitas vezes assola o nosso coração. Mas ele me causou tanta dor, tanta humilhação, sofri muito. E aí perguntamos, e a resignação? Onde está a resignação aos momentos de dor que nós precisamos ter para realizar esse sacrifício mais agradável a Deus? Jesus nos pede que sejamos instrumentos de conciliação, portadores da paz em qualquer lugar que estejamos. Por isso busquemos corrigir as nossas falhas, ainda que a passos lentos, evitando críticas ou palavras malsãs contra nossos irmãos, observando primeiramente o mal que existe em nós, a não ser que nós sejamos absolutamente transparentes, sem nenhuma nódoa no coração. Ter misericórdia. E o que é misericórdia? Miséria, cordis, coração. Capacidade de ter compaixão da miséria do outro. Observar primeiramente em nós. Procurar conhecer a si mesmo. Porque conhecendo a si mesmo, nós vamos observar as nossas falhas. E conhecendo as nossas falhas, nós vamos procurar tomar as atitudes necessárias à correção. Mudar o curso do nosso destino, o curso da nossa caminhada. Observar qualquer lugar que estejamos. Busquemos corrigir essas falhas. Observando primeiramente esse mal que existe em nós. Percebendo que antes de falar da trave, antes de falar do argueiro no olho do nosso irmão, observar a trave que existe no nosso. Nossos olhos nem sempre eles iluminam caminhos. Por vezes, por razões outras, nossos olhos não são bons. E Jesus nos disse que a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, orgulho, egoísmo, também é negação de muitas virtudes. Encontramos orgulho por todos os lados e é preciso combatê-lo, assim como Jesus se dedicou, porque o orgulho, junto com o egoísmo, são os principais obstáculos ao nosso progresso espiritual. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas. Vejam como Jesus aqui é duro nas colocações. Hipócritas, retirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ou seja, primeiramente, façamos a asepsia interna que nós precisamos para melhorar as nossas condições espirituais, para depois, então, ter condições de auxiliar aqueles que estão ao nosso lado, ou aqueles que cruzam o nosso caminho no dia a dia, no convívio em sociedade. Não precipitar julgamentos. Ainda mais hoje, com tudo aquilo que a rede social traz. Julgamentos são colocados de forma imperativa, de uma maneira dura, sem conhecer razões, sem conhecer fatos. Quantas vezes nós sentimos isso? Julgamentos que vemos comumente na imprensa ou órgãos nem sempre comprometidos com a verdade. Seja qual for a situação que se apresentar, busque a ponderação, sem ingressar no campo da contenda ou da opinião ofensiva e desequilibrada de pessoas infelizes. E nós podemos fazer isso. Se necessário, dependendo do momento, façamos o silêncio. O silêncio por si só é uma prece. E ele é capaz de mudar todas as condições de um ambiente conturbado.
Afinal, todos nós temos nossas mazelas, nossos erros, e não gostaríamos de vê-los expostos. Todos nós erramos, portanto, errar é uma possibilidade humana. E foi exatamente isso que Jesus quis nos ensinar na passagem da mulher adúltera. Que atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. E nós conhecemos perfeitamente toda essa passagem. Com essas palavras, Jesus faz do perdão um dever. Com essas palavras, Jesus faz do perdão um dever para todos nós, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros. Antes de condenar alguém por uma falta, vejamos se a mesma reprovação não poderia recair sobre nós. Vamos doar aquilo que temos de melhor. E quando a característica do perdão se apresenta, vamos extrair dele o melhor. Perdoar. Já perceberam que perdoar. Já perceberam, observaram que existe o doar na palavra perdoar? Por isso só perdoa quem tem algo para doar. Quem não tem nada para doar, não consegue perdoar, porque não tem nada de si para dar. Perdoar é uma capacidade, uma virtude que denota grandeza espiritual. Muitas vezes, para não perdoar, nós utilizamos disfarces ou armadilhas mentais. De que maneira? Ah, não, eu já perdoei. Mas o problema dele é com Deus. Lavo as minhas mãos. Ah, eu perdoo, mas não quero vê-lo à minha frente mais. Ah, eu perdoo, mas vou assistir da janela quando a pedra chegar do alto. Isso pode ser considerado perdão? De forma alguma. São armadilhas mentais que nós permitimos. Não julgueis para não seres julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgados outros, e aplicar-se-á a vós na mesma medida aquilo que aplicaste contra eles. Apontamentos de Mateus, palavras de Jesus. As coisas são muito claras dentro da doutrina espírita, porque reproduz com claridade as palavras de Jesus e nos pede que nós sejamos, que possamos nos colocar como instrumentos de amor que Jesus nos conferiu, que Jesus nos passou pelo exemplo prático, pela capacidade de superação, porque nós seremos atendidos também, para que lá na frente, quando chegar o nosso momento da prestação de contas, nós possamos observar que nessa contabilidade nós estamos bem, porque temos crédito nessa contabilidade da vida. Se podemos perdoar? Claro que sim. Basta uma postura nossa. Quando olhamos, e vejam como é que as coisas funcionam. Quando observamos no livro No Mundo Maior, de André Luiz, as lições de Calderaro já diziam há mais de 50 anos que no nosso cérebro temos globos frontais também ativados quando desenvolvemos os potenciais enobrecedores. E hoje, as pesquisas científicas demonstram que existem no nosso cérebro áreas do prazer. E quando fazemos a verdadeira caridade, não aquela que nós vemos na televisão, quando fazemos a verdadeira caridade, essas áreas são ativadas, essas áreas de prazer. E as pessoas que agem assim, ativando essas áreas do prazer pela caridade fraterna, elas vivem melhor, têm uma melhor qualidade de vida, têm menos doença, têm maior imunidade, se sentem mais felizes, têm menos depressão,
vivem mais. Isso é resultado de pesquisas científicas. E aí nós vemos Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, alguns espíritos que se transferiram, outros que ainda estão conosco. E alguém lembra, são misericordiosos. E Jesus diz, deles o reino dos céus. Um reino que começou aqui e que necessita do exercício pleno da caridade, da compaixão e misericórdia, não só de alguns que citamos, mas de cada um de nós, para que nós sejamos mais tarde reconhecidos como merecedores do amparo divino e figurar dentre aqueles que serão agraciados pela bem-aventurança do Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe, faça de cada um de nós instrumento de amor e de paz, e que nós possamos, no momento certo, ser agraciados pela sua paz e a sua luz. Que assim seja.